Capítulo 7. A eternidade de Deus. Neste dia, o nosso coração aceita com alegria aquilo que a nossa razão jamais compreenderá inteiramente, qual seja tua eternidade, ó ancião de dias. Não és tu da eternidade, ó Senhor meu Deus, meu Santo? Adoramos a Ti, o Pai eterno, cujos anos jamais findarão, e a Teu Filho, gerado em amor, cuja existência vem antes do tempo. Reconhecemos e adoramos igualmente a Ti, Espírito eterno, que antes da fundação do mundo viveste e amaste na mesma glória com o Pai e o Filho. Amplia e purifica as mansões da nossa alma, para que sejam habitações dignas de Teu Espírito, que prefere um coração reto e puro acima de todos os templos. Amém. O conceito de eternidade permeia toda a Bíblia como uma cordilheira majestosa e se destaca no pensamento judeu, ortodoxo e cristão. Se rejeitássemos esse conceito, passaria a ser impossível voltar a ter os pensamentos dos profetas e apóstolos, tão cheios eram eles do longo sonho da eternidade. Como a palavra eterno é empregada com frequência pelos autores sagrados como sinônimo de durável, há quem argumente que o conceito de existência infinita não era o que estava na mente dos escritores quando usaram a palavra, tendo sido adicionado posteriormente pelos teólogos. Isto é obviamente um erro grave e, até onde sei, não sustentado por qualquer estudo sério. Esse argumento vem sendo usado por certos mestres para contornar a doutrina da punição eterna. Tais mestres rejeitam a eternidade da retribuição moral e são forçados, em nome da coerência, a enfraquecer todo o conceito de infinitude. Esse não é o único exemplo em que se tentou matar uma verdade para mantê-la oculta e evitar que fosse empregada como testemunho contra o engano. A verdade é que, se a Bíblia não ensinasse que Deus possui existência infinita até as últimas consequências deste termo, seríamos levados a inferir tal eternidade a partir de outros atributos. E se as Escrituras Sagradas não tivessem uma palavra para a infinitude absoluta, seria mister criá-la para poder expressar o conceito, pois este é presumido, subentendido e tomado como certeza em geral em toda a Escritura inspirada. A ideia de infinitude está para o reino de Deus assim como o carbono está para a natureza. Assim como o carbono está presente em quase todo lugar, sendo um elemento essencial da matéria viva e fornecendo energia a todas as formas de vida, assim o conceito de infinitude é necessário para emprestar significado a qualquer doutrina cristã. Chego a afirmar que desconheço qualquer ponto da fé cristã que seja capaz de manter sua significância ao ser despido do conceito de eternidade. De eternidade a eternidade tu és Deus, disse Moisés no Espírito. Desde a distância invisível até a distância invisível, seria outra forma de dizer isto, mantendo fidelidade às palavras que Moisés utilizou. A mente olha para trás no tempo até que o passado distante se desvaneça. Volta-se para o futuro até que o pensamento e a imaginação caiam de exaustão, e Deus está intocado em ambos os extremos. O tempo marca o início da existência criada, e como Deus não teve início, não pode ser aplicado a ele. Começou é uma palavra que se refere ao tempo e não tem qualquer significado pessoal para o Altíssimo que habita na eternidade. Abre aspas.
Não há tempo que possa aplicar sua medida a ti, Deus amado. Tu és tua própria eternidade. Fecha aspas. Frederick W. Faber. Como Deus vive em um eterno agora, Ele não tem passado nem futuro. Quando palavras de tempo aparecem nas Escrituras, sempre se referem ao nosso tempo, jamais ao dele. Quando os 4 seres viventes perante o trono entoam Santo, 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 Deus Onipotente, que era, que é e que há de vir, estão, na verdade, identificando o fluxo de vida das criaturas e seus termos familiares, passado, presente e futuro com Deus. E isto é algo bom e correto, pois Deus, em sua soberania, assim decidiu identificar-se. Mas por não ter sido criado, ele não é afetado por essa sucessão de alterações consecutivas que chamamos de tempo. Deus habita na eternidade, mas o tempo habita em Deus. Ele já viveu todos os nossos amanhãs, assim como viveu todos os nossos ontens. C.S. Lewis criou uma ilustração que pode ajudar com esse conceito. Ele sugere que pensemos em uma folha de papel que se estenda ao infinito. Isso seria a eternidade. Em seguida, desenhamos neste papel uma linha curta que representa o tempo. Da mesma maneira que a linha começa e termina na folha infinita, assim o tempo começou em Deus e se encerrará nele. Não é muito difícil aceitar que Deus tenha se mostrado no início do tempo, mas sua presença em seu início e fim simultaneamente é um tanto mais difícil de compreender. No entanto, esta é a verdade. Conhecemos o tempo por uma sucessão de eventos. Ele é a maneira como explicamos as sucessivas mudanças no universo. Mudanças não ocorrem todas de uma vez, mas em sequência, uma após outra, e é a relação de antes e depois entre elas que nos dá a noção do tempo. Esperamos que o Sol se mova de leste para oeste, ou que o ponteiro das horas percorra o mostrador do relógio, mas Deus não é obrigado a aguardar desta forma. Para Ele, tudo o que irá acontecer já aconteceu. É por isto que Deus pode afirmar: Eu sou Deus e não há outro como eu, que separo o início e o fim. Ele enxerga o início e o fim em uma única cena. Abre aspas. Pois a duração infinita, que é a própria eternidade, inclui toda a sucessão, diz Nicolau de Cusa. E tudo aquilo que nos parece estar em sequência não existe fora de tua concepção, que é a eternidade. Assim, por seres Deus Todo-Poderoso, tu habitas dentro dos muros do paraíso, e estes muros são a confluência onde o antes é um com o depois, onde o fim é um com o início, onde Alfa e Ômega são a mesma coisa, pois agora e então coincidem no círculo dos muros do paraíso. Porém, ó meu Deus, absoluto e eterno, é além do presente e do passado que tu existes e falas. Fecha aspas. Quando já estava em idade avançada, Moisés escreveu o salmo que citei acima. Nele, ele celebra a eternidade de Deus. Para ele, tal verdade era um fato teológico sólido, tão firme e seguro quanto o Monte Sinai, local que lhe era tão familiar e detinha 2 significados. Como Deus é eterno, ele pode ser e continuar para sempre sendo o lar seguro para seus filhos sujeitos ao tempo. Abre aspas. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Fecha aspas. O segundo não é tão reconfortante quanto este.
Se a eternidade de Deus é tão longa e nossos anos sobre a terra tão poucos, como estabeleceremos as obras de nossas mãos? Como evitaremos a abrasão dos eventos que nos desgastariam e destruiriam? Deus enche e domina o salmo, e é a ele que Moisés faz seu lamentoso apelo. Abre aspas. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Fecha aspas. Que o conhecimento da tua eternidade não seja desperdiçado comigo. Seria sábio se nós, que vivemos nesta era agitada, meditássemos longa e frequentemente sobre a nossa vida e os nossos dias antes de colocarmos-nos diante de Deus à beira da eternidade. Pois somos feitos de eternidade tão certamente quanto fomos feitos para o tempo. E como seres morais responsáveis, devemos ser capazes de lidar com ambos. Ele colocou a eternidade em seus corações, disse o pregador, e creio que tenha resumido aqui tanto a glória quanto a miséria do homem. Ser feito para a eternidade, mas obrigado a estar dentro do tempo, é uma tragédia imensurável para a humanidade. Tudo em nosso interior clama pela vida e permanência, e tudo ao nosso redor nos lembra de mortalidade e mudança. Mesmo assim, o fato de que Deus nos fez de eternidade é tanto uma glória ainda não compreendida, quanto uma profecia a ser cumprida. Espero não ser considerado indevidamente repetitivo por voltar àquele importante pilar da teologia cristã, a imagem de Deus no homem. As marcas da imagem divina foram tão obscurecidas pelo pecado que não são fáceis de identificar, mas não seria razoável crer que uma delas seja a insaciável busca humana da imortalidade? Abre aspas. Tu não nos deixarás no pó. Tu fizeste o homem sem que ele conheça o motivo. Ele crê não ter sido feito para morrer, e tu o fizeste. Tu és justo. Fecha aspas. Assim raciocinou Tennyson, e os instintos mais profundos de um coração humano normal concordam com ele. A antiga imagem de Deus sussurra a esperança eterna dentro de todo homem. Ele continuará a existir em algum lugar. No entanto, ele é incapaz de regozijar-se, pois a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo incomoda sua consciência, amedrontando-o com as provas de sua culpa e com evidências da morte inexorável. Assim, ele é esmagado entre a mó da esperança e a base do medo. É exatamente aí que surge a doce relevância da mensagem cristã. Nosso Salvador Jesus Cristo aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Assim escreveu o maior de todos os cristãos logo antes de ir ao encontro de seu executor. A eternidade de Deus e a mortalidade do homem se juntam para nos persuadir de que a fé em Jesus Cristo não é opcional. A escolha de cada homem repousa entre Cristo e a tragédia eterna. Da eternidade, nosso Senhor veio a tempo para resgatar seus irmãos humanos, cuja tolice moral não apenas os transformou em bobos da corte deste mundo, mas também em escravos do pecado e da morte. Abre aspas. Breve vida é aqui nossa porção, breve sofrimento, curta preocupação. A vida que não possui fim, a vida sem lágrimas está além. Ali Deus, nosso Rei e herança, na inteireza de sua graça, veremos então para sempre e adoraremos face a face. Fecha aspas. Bernard de Cluny.